Oi, voltei para contar então aí para vocês a segunda parte da minha história com o Ian. Nessa época, então, eu continuava nesse esquema de encontrar com alguém de vez em quando e tal, de me divertir, e não tinha rolado ainda nada com o Ian, a gente não conseguia um dia pra se encontrar. Mesmo assim, ele fazia parte ali do meu, ele tava no meu MSN, era isso? Era aquele negócio, aquele Messenger que eu usava na época. Eu acho que ele foi a única pessoa que migrou ali daquela coisa do site pra esse contato mais pessoal. E uma vez eu me lembro que eu tava indo pra Liverpool e eu tinha que pegar o ônibus pra ir pro aeroporto. E eu sabia onde eram os pontos de ônibus, assim, tinha um ponto X e um ponto Y. Mas, gente, eu não sabia de que lado da rua pegar a desgraça do ônibus. Eu não sabia se... Porque, assim, o ônibus passava a cada 1 hora, uma coisa assim. E eu não sabia se ele ia naquela direção ou se ele ia naquela direção, porque eu sou a pessoa mais perdida do mundo. E não tinha indicação nenhuma no ponto, assim, só tinha a plaquinha ali do Air Coach. E eu fiquei com medo de ficar parada de um lado e aí chegar o ônibus e ser o ônibus que na verdade estava vindo do aeroporto. E eu sei, gente, é uma coisa ridícula, mas eu já falei, eu tenho ansiedade, essas coisas pra mim viram um tormento. E aí, nesse dia, o Ian tava online lá e eu perguntei pra ele, assim, tipo, mandei um mapa de onde eu tava e tal. E aí ele me explicou e eu não entendi nada. E ele me falava, tipo, mas como assim você não tá entendendo? Eu falei, eu não tô entendendo. E aí ele desenhou tudo, fez todo um esquema pra mim e tal, me ajudou. E tal. E aí eu fui pra Liverpool e voltei na semana seguinte. E nessa época que eu voltei, assim, coincidiu com uma época em que eu tava muito de saco cheio do trabalho, assim. A mulher pra quem eu trabalhava, assim, a mãe das crianças, nunca foi uma pessoa fácil, assim, ela sempre dava umas... Eu até entendia, porque assim, eu achava que deixar os filhos com alguém não devia ser a coisa mais fácil do mundo. Hoje eu tenho certeza que, assim, não é. Mas na época, assim, ela dava umas surtadas, assim, às vezes me tratava meio, né, tipo, como se eu fosse uma boba, assim, sabe? Né? Ela meio que queria me fazer passar ali por, sabe, uma pessoa que não tinha experiência. Enfim, era uma coisa meio esquisita, assim, sabe? Vou dar um exemplo. Ela me falava, olha, de manhã você tem que passar o creme X na criança e à noite você passa o óleo. Tá bom, né, gente? Eu não sou retardada. E aí eu fazia o que ela me falava. E aí, de repente, chegava um dia, ela falava, não, mas isso já mudou, já troquei. Agora é o óleo de manhã e o creme à noite. E aí, né, tipo, tá bom, né? Então, eram várias dessas coisinhas, assim, que ela me falava, como assim, né? Tipo, você não sabe? Ou como assim? Não, tipo... E aquilo foi me cansando, sabe? Entre outras coisas, assim, ela tava sempre atrasada, eu sempre tinha que começar mais cedo porque meu horário era às 8, mas assim, eles saíam de casa, a mãe e o pai das crianças saíam de casa às 7, 7 e pouco, e às vezes as crianças acordavam mais cedo. Eu morava lá, gente, não vou deixar a criança chorando no quarto até às 8 porque não começou meu horário de trabalho. Então eu tinha que... Eu acabava às vezes acordando muito mais cedo, começando o dia às vezes sem chance de me trocar ou de tomar café. Então foi ficando uma coisa meio pesada, uma coisa que não estava mais sendo legal pra mim. Ao mesmo tempo, eu não queria ir embora naquele momento. O meu plano era ficar com essa família até junho, porque assim, no mês de junho, a minha irmã e 2 dos meus primos estavam vindo pra Dublin. Eles iam estudar por um mês e eu queria ficar aqui, eu queria estar aqui quando eles viessem. Então meu plano era voltar pro Brasil com eles em julho ou agosto, não me lembro agora qual que era. Mentira, eles iam vir em julho, ficar aqui no mês de julho e voltar pro Brasil em agosto. Isso a gente já estava em junho, tá? Nessa época que eu tô descrevendo, a gente estava no mês de junho. Então assim, faltava muito pouco pra eu ir embora da casa, da família, mas eu não tava aguentando mais. Some-se a isso o fato de que naquela semana, naquele dia especificamente, eu estava de TPM. E, ai gente, que vergonha, né? Porque assim, eu de TPM sou uma coisa, um caso assim, a ser estudado. Eu sou aquela pessoa que de TPM, assim, eu já fiz
tanta merda, mas eu já fiz tanta merda. Eu já terminei relacionamento que eu não queria ter terminado. Eu já fiquei com os caras que eu não queria ter ficado. Eu pedi demissão de trabalho. Assim, eu sempre fazia uma bosta, assim, uma coisa nada a ver, que não tinha nada a ver comigo. E eu ficava sempre muito irritada, sempre muito chorona. Tudo tava sempre uma merda. Eu queria sempre chutar o balde. E aí eu acordei num dia 12 de junho, era o dia dos namorados no Brasil, aqui na Irlanda não, dia dos namorados, como eu falei pra vocês, essa semana agora em fevereiro, mas era 12 de junho, era uma sexta-feira. E eu acordei com a pá virada, acordei naqueles dias, acordei tipo querendo enforcar um, e a mãe das crianças arrumou uma briga ali comigo de manhã. Uma briga não, porque assim, ela nunca brigou comigo, eu também nunca... Mas uma discussão por uma bobagem. Eu nem sei agora te falar o que foi. Foi alguma coisa com leite, um leite que tinha caído, e aí ela falou meio ríspida comigo, e eu fiquei meio... E eu respondi no mesmo nível, e ela não gostou e tal, e eu fiquei puta da vida. Eu fiquei tão puta que eu queria ir embora dali naquele dia. Eu cismei que eu precisava sair dali. Só que eu não conhecia ninguém, né? Lembra? Não tinha pra onde ir. E aí, veja você o que eu fui fazer, né? O que faz uma pessoa normal? Não faz isso que eu fiz. Uma pessoa normal não faz, não liga pra uma pessoa completamente desconhecida, porque até então o Ian era um desconhecido. E aí, eu liguei pra primeira pessoa que me veio na cabeça, que era ele. Liguei do nada pra uma pessoa que eu nunca falei na vida. E eu não lembro exatamente de como foi a conversa, mas eu basicamente perguntei, tipo, você mora sozinho, tal, você tem um quarto pra alugar, eu quero sair daqui, e chorei, enfim, uma coisa horrível, né? E ele ficou meio, né, tipo, não, eu moro sozinho, mas o meu apartamento tem um quarto só e tal. E aí eu dei uma de, tá bom, então tchau, né, e desliguei o telefone. E aí me dei conta do ridículo da situação, né, e tudo bem, acabei me acalmando e tal, e tudo bem. E aí, se você é uma pessoa normal, o que você faz, né? Se você é um homem, tá lá no trabalho, recebe uma ligação desse tipo, você faz o quê? Você corre da menina, porque a menina é louca, né? Mas o Ian não correu. O Ian ligou de volta pra mim, acho que passou uns 15, 20 minutos, não lembro direito, mas ele me ligou. E aí eu me lembro claramente, assim, da onde que eu tava na casa, de olhar o nome dele ali no celular e falar, puta, que merda, né, o que eu faço agora, né, tipo, falo com ele, tento explicar que, tipo, eu tô de... E aí eu atendi, e ele perguntou se eu tava bem e tal, eu disse que tava de TPM, que tava, enfim, ó, de novo, né, tipo, falando demais, e que não tava me sentindo legal, e sei lá, uma coisa desse estilo, assim, louco. De novo, ele teve uma chance aí, ele devia ter corrido, né, ele podia ter corrido. E aí ele me convidou pra sair, naquela sexta-feira à noite. Ele disse que ia sair do trabalho às 5h30, que se eu quisesse a gente podia sair pra tomar alguma coisa. E aí, eu também podia ter corrido, né, podia ter deixado pra lá, porque assim... Mas assim, eu não queria ficar em casa mesmo naquele dia, e achei que ia ser... E ele me convenceu no sentido de que, a gente pode conversar e tal... E aí eu falei, tá bom, vamos. Então eu combinei de encontrar com ele às 7 da noite, em frente ao Trinity College, no centro de Dublin. E aí quando a mãe das crianças chegou, eu me arrumei e tal, e saí, falei que eu ia sair. E botei meu vestidinho preto da Pennis, que era o único que eu tinha e que eu usava em todos os dates que eu tinha. Botei meu óculos escuro, tava sol e tal, e fui. E aí eu encontrei com ele em frente ao Trinity College, assim, quando eu passei pelo outro lado do Trinity, atravessei a rua, e aí eu vi que ele tava em pé, ali me esperando, né. Foi aquela coisa meio, né, esquisita, tá, oi, tudo bem e tal. E aí ele me levou no Café em Seine. Café em Seine, eu não sei falar o nome do lugar, gente, vou escrever aqui, tá? Que é um bar, um pub
na Dawson Street, ali no centro, pertinho ali do Trinity. E acho que eu nunca tinha ido lá, ou se tinha, não me lembro. Mas é um lugar bem bonitinho, bem legal. A gente sentou do lado de fora e a gente conversou a noite inteira, noite absolutamente inteira, sobre tudo, sobre, enfim, sobre a vida, sobre várias coisas. Eu achei ele super interessante, achei ele bem bacana. E aí, antes de, quando foi mais ou menos 11, eu acho, 11 horas da noite, eu disse que eu ia embora, porque eu precisava pegar o último ônibus, né, porque eu não tinha dinheiro pra, não disse pra ele, mas eu não tinha dinheiro pra pagar um táxi, então eu tinha que pegar o último ônibus pra voltar pra casa. E aí ele me falou: por que você não fica na minha casa? Por que você não fica no meu apartamento? E aí, então, de novo, se você é uma pessoa focada, se você é uma pessoa cuidadosa, você faz o quê? Presta atenção, você foge, você não vai pra casa de uma pessoa que você conheceu ali naquela hora. Mas eu fui. Falei, tá bom, né, durmo na sua casa. Eu já tava meio altinha também, porque a gente tava bebendo há bastante tempo. Falei, vou dormir na sua casa. E fomos, né, ele montou uma cama bonitinha pra mim na sala, num colchão inflável, e dormiu no quarto dele. Ele não tentou me beijar aquela noite, nem absolutamente nada. E eu dormi na casa dele meio pensando, tipo, putz, né, tipo, ele não tá nem aí pra mim, né, tipo, ele não ligou, não gostou de mim, e tá com pena, né, porque eu dei uma de louca, de coitada. Ele ficou com pena, foi um cara legal, quis me ajudar, mas não tá interessado, né, você passa a noite inteira com a menina, né, chama ela pra dormir na tua casa, ela disse que sim, aí você não tenta nem, né, tipo, não tentou nem me beijar, não chegou nem perto disso. Então, falei, ele não tá afim. E no dia seguinte eu me troquei, me troquei não, porque eu já tava com a mesma roupa, né, não tinha me trocado. E fui embora. E aí ele me ligou um pouco mais tarde e me chamou pra ir no churrasco de aniversário do irmão dele, em Dundrum. E eu falei que ia. De novo, eu achei assim que ele tá com pena de mim, né, tipo, eu tô sozinha, não tenho nada pra fazer. E eu fui. E encontrei com ele no Stephen's Green pra pegar o Luas até Dundrum. E me lembro exatamente do que ele tava usando. E a gente foi conversando até lá e tal. A gente parou pra comprar bebida no caminho, porque você tá aqui na Irlanda, quando você é convidado pra alguma coisa, você tem que levar a sua própria bebida. Eu conheci o irmão dele lá, né, na casa onde ele morava. Conheci a namorada dele na época. Os dois estão juntos até hoje, moram juntos no Canadá. E eu me lembro também que a gente tava sentados juntos no jardim, assim, tomando cerveja, e algum dos amigos do irmão dele falou: tá, e essa é tua namorada? E o Ian ficou: não é minha namorada, é uma amiga e tal. E ele ficou tão assim que eu falei, bom, ele não tá afim de mim mesmo. E o tempo foi passando, a gente passou a tarde inteira ali bebendo e tal, e foi ficando de noite, e a mesma coisa, assim, eu precisava ir embora, né? Então eu falei pra ele uma hora, tipo, olha, eu vou, né? Meio que naquela, tipo, tua última chance, né? Tô indo. E nem assim ele se movimentou, tal. E aí eu comecei a arrumar minhas coisas, porque assim, eu acho que até ele falou, você pode dormir na minha casa, mas assim, gente, eu falei, não, né, não vou ficar dormindo na casa do cara, assim. E arrumei minhas coisas pra ir embora, tal. Ele foi me levar até a porta, falar tchau, e aí eu beijei ele, porque assim, ele não ia beijar mesmo, ele não ia fazer nada. E eu pensei, bom, eu tô aqui mesmo, né, tipo, ele tá aqui, assim, eu vou embora agora. Pá, beijei. E daí, desde aquele primeiro beijo, assim, a gente nunca mais se desgrudou. Eu acabei não indo pra casa naquela hora, eu acabei ficando com ele até bem mais tarde na casa do irmão dele. Dormi com ele aquela noite no apartamento dele. Dessa vez não precisou do colchão no chão. E no dia seguinte, domingo, a gente assistiu um filme juntos. O primeiro filme que a gente assistiu foi
Life Aquatic, que tem trilha sonora do Seu Jorge, e é um filme do Wes Anderson, que é um diretor que eu gosto, que ele gosta também, então foi uma experiência bem legal, a gente ficou ali assistindo e foi um domingo muito legal. E aí de tarde ele foi me levar até o ponto de ônibus, eu tava voltando pra casa, né, eu trabalhava na segunda-feira, e ali no caminho, assim, ele me perguntou se eu queria namorar com ele. E eu disse que sim, e foi aí que a gente começou a namorar. A partir daí as coisas foram muito rápidas, assim, muito rápidas mesmo. No fim de semana seguinte, a gente viajou pra Killarney, que é a cidade dos pais dele. Eu conheci os pais dele, mas os pais dele, na verdade, estavam saindo de viagem, então a gente ficou sozinho na casa dos pais dele. Conhecemos um pouquinho do Ring of Kerry, quer dizer, ele me levou pra conhecer o Ring of Kerry. E a gente passou um fim de semana muito legal juntos. E eu acho que no fim de semana seguinte, se eu não me engano, eu me mudei pro apartamento dele de vez. Dali eu não saí mais. Isso foi então no dia, a gente se conheceu no dia 12 de junho. E a minha irmã e meus primos vieram pra cá em julho. E eu ainda tinha, enfim, eu ainda ia embora. Aliás, assim, antes de conhecer o Ian, naquele dia que ele me convidou pra sair, aliás, antes disso, assim, quando ele me convidou, das primeiras vezes que a gente se falou, eu de cara disse que eu tô indo embora, tipo, né, então você ainda quer me conhecer? E voltei a falar isso naquele dia que ele me ligou e falou se eu queria sair, eu falei, tá, mas você sabe que eu tô indo embora, né, porque assim, eu não queria que ele criasse nenhuma expectativa e, enfim. E então assim, eu ia embora em agosto, porque assim, eu não tinha mais condição de ficar trabalhando como au pair, não queria mais aquilo pra mim, eu não tinha mais dinheiro pra ficar, então eu tinha me decidido que em agosto eu ia embora. E aí antes disso, no dia, eu acho que foi dia 12 de agosto, foi 2 meses depois da gente se conhecer. Na verdade, assim, a minha irmã ia embora com os meus primos no final de agosto. Eu tô ficando meio maluca. Era final de agosto que a gente ia ficar e ir embora. E no dia 12 de agosto ele me pediu em casamento. E a gente casou no ano seguinte, em fevereiro, e o resto é a história que a gente ainda tem aí pra contar. Então, essa é a história de como eu conheci o Ian, meu marido. Não faça isso sozinho em casa. E é isso, então. Perguntas e qualquer coisa que você tenha pra me falar, sugestão para os próximos vídeos, gente, deixem aqui embaixo, tá bom? Um beijo pra todo mundo, feliz Dia dos Namorados pra vocês e até mais. Tchau, tchau!